caminhoneiro emocionado salva vira-lata após acidente e revela um segredo surpreendente. Naquela tarde, a estrada parecia um quadro tranquilo. O sol brilhava, os pássaros cantavam e o motor do caminhão de José ronronava como um gato satisfeito. Mas a calmaria logo se desfez num piscar de olhos. Ele mal teve tempo de reagir, quando um carro entrou em alta velocidade na contramão. O mundo virou um borrão de metal retorcido e gritos abafados. O impacto foi brutal. O caminhão rodou, deslizava como um brinquedo quebrado, até parar em meio aos escombros. José saiu do veículo, as pernas tremendo e a respiração acelerada. O cheiro de combustível queimado era sufocante. Ele olhou ao redor em estado de choque. Foi então que algo se mexeu entre os destroços. Um pequeno corpo peludo estava ali, um vira-lata abandonado, com a pata machucada e os olhos assustados. O coração de José estremeceu. A dor de ver aquele animal sofrendo o fez lembrar de seu pai, que se foi em um acidente semelhante há anos. Enquanto se abaixava, suas lágrimas se misturavam ao chão sujo. "Calma, amigo", sussurrou, acariciando o vira-lata. Ele sentiu um nó na garganta. Spike, como decidiu nomear o cão, parecia entender, como se a ligação entre eles já estivesse formada. José não sabia, mas aquele animal se tornaria sua única companhia em um mundo onde a solidão muitas vezes pesava mais do que sua carga nas costas. Durante os dias que se seguiram, José cuidou de Spike com devoção. O cachorro se recuperava, mas algo estava off. Ele olhava para a estrada de um jeito diferente. Algumas vezes parecia que ele estava esperando, como se tivesse algo a dizer. Numa tarde, enquanto limpava o abrigo improvisado, José percebeu um colar ao redor do pescoço de Spike. O símbolo que pendia ali fez seu coração parar. Era o mesmo que seu pai usava quando investigava. A lembrança daquelas tardes em que o pai falava de um mundo sombrio de segredos o atingiu como um golpe. Uma revelação avassaladora tomou conta da mente de José. Seu pai era um investigador, e enquanto tentava desmascarar uma rede de tráfico de animais, pagou com a vida. O medo tomou conta de cada célula do corpo de José. O que ele poderia fazer agora? O passado o chamava e a verdade lhe firmava um lugar em um jogo perigoso. Enquanto tentava montar o quebra-cabeça, sombras começaram a aparecer. Figuras sinistras se esgueiravam pela cidade, olhos malignos parecendo ceder às inquietações de seu novo lar. José sentia que estava sendo vigiado. Ele nunca se sentiu tão vulnerável. E se aqueles que causaram a morte de seu pai estivessem atrás dele agora? O que Spike realmente sabia? O tic-tac do relógio era ensurdecedor. A incerteza o cercava. Decidido a enfrentar seus medos e recuperar o que havia sido tomado, José olhou para Spike, que o fitava com um enigma nos olhos. Eles tinham uma missão a cumprir, mas até onde era seguro se aprofundar nessa verdade amarga? Ei, antes de continuarmos com esta história incrível, preciso te fazer o alerta. Importante! Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto José olhava nos olhos de Spike,
A urgência da situação o consumia. Ele sentia que estavam prestes a descobrir algo, algo que poderia mudar tudo. A estrada à frente parecia cheia de promessas e perigos. O cachorro nunca desviava o olhar, como se soubesse que as respostas estavam mais próximas do que imaginavam. José decidiu que era hora de investigar. Com o coração acelerado, ele juntou o pouco que restava de coragem, pegou a coleira de Spike e saiu em direção ao centro da cidade. Cada passo batia forte do chão. Estava determinado a entender a verdade sobre seu pai e a conexão estranha que compartilhava com Spike. O caminho até a cidade era pontuado por rostos familiares. Aquele lugar, antes tão acolhedor, agora parecia envolver um mistério sombrio. Ele viu amigos conhecidos, mas o olhar de todos parecia pesado, como se uma nuvem negra estivesse acima. Algo não estava certo. Chegando na praça central, tudo estava fora do lugar. O barulho ensurdecedor de um motor e as sirenes da polícia entraram em cena como um pesadelo despertando. Uma multidão se aglomerou. José sentiu um frio na barriga. Algo terrível havia acontecido. Ele se aproximou, tentando ouvir o que estava acontecendo. Um grupo de policiais cercava uma área, e logo se deu conta. Um corpo estava estendido no chão. O coração de José disparou. Ele se forçou a se aproximar. Seus olhos buscaram entre os rostos que murmuravam em choque. E então ele viu. O rosto era familiar. Era o seu amigo Ricardo. Não pode ser, sussurrou José, a voz embargada. A cena não parecia real. Ricardo, o que sempre estava ao seu lado, o que conhecia a dor da perda, agora estava ali, imóvel. Ele não encontrou mais palavras. Sua mente estava em frangalhos. Enquanto os policiais começavam a investigar, uma figura se destacou na multidão. Maria, a melhor amiga de Ricardo, estava ali, olhos marejados. Assim que seu olhar encontrou o de José, a expressão dela passou de desespero a algo mais. Uma mistura de medo e culpa. José, ela começou, a voz trêmula. Eu não sabia que você estaria aqui. José não conseguia processar. O que aconteceu com ele? O que você sabe? Maria hesitou. Estávamos juntos, mas ele mencionou algo. Algo que não deu certo. Ele estava colocando tudo em risco, José. Ele me contou que procurava o que seu pai estava investigando. A revelação ecoou como um trovão. O que quer que Ricardo estivesse descobrindo? O que seu pai havia deixado inacabado? A adrenalina disparou. José. Ele queria saber mais. Você deve me contar tudo, ele insistiu. Mas antes que pudesse exigir mais respostas, a atmosfera mudou novamente. Uma sombra cobriu o céu e um estrondo ressoou. Um carro apareceu, atravessando a multidão em alta velocidade. O impacto foi devastador. Rostos gritaram em pânico enquanto o carro passou em um piscar de olhos. José, Spike em seus braços, viu o carro passar, e pela fração de segundo, algo sobre ele o fez arrepiar. Era a mesma marca que o carro do acidente havia anos, onde tudo tinha começado. Sem pensar, ele começou a correr. José, espere! Maria gritou, mas ele não parou. Correu em direção ao local onde o carro havia parado. O que estava acontecendo? A verdade não estava apenas atrás. É um mistério. Ela estava perambulando pelas ruas mais perto do que ele poderia imaginar. E então, quando José alcançou o carro descontrolado e espiou por uma janela quebrada, seus olhos se arregalaram em choque. Dentro do carro, naquele exato momento, havia um dos homens que ele sempre via ao redor da cidade, um sussurro de medo por trás de um rostito conhecedor. Aquela figura não era estranha. Era um antigo amigo de seu pai. Se você está aqui, isso significa problemas. A voz de Spike cortou o silêncio, num tom que José nunca esperaria ouvir. O que realmente acontecia? Quais segredos estavam se desenrolando?
José sabia que aquela era apenas a ponta do iceberg. O que mais ele estava prestes a descobrir? José se aproximou do carro. Com o coração disparado, Spike logo atrás, suas patas fazendo um leve ruído no chão. Ele hesitou ao olhar pela janela quebrada. E quando ele enxergou o homem lá dentro, uma onda de reconhecimento o atingiu, enquanto um frio percorreu sua espinha. Era Júnior, um amigo da família que sempre estava junto de seu pai em investigações. O que ele está fazendo aqui? Pensou. O nó na garganta apertando mais. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Júnior virou a cabeça lentamente, como se sentisse a presença de José. Seus olhos se encontraram. E por um segundo, tudo ao redor desapareceu. José viu um pavor genuíno naquela expressão. Foi suficiente para gelar seu sangue. José, você não deveria estar aqui, Júnior sussurrou, a voz carregada de um aviso que estava além das palavras. Havia algo mais em sua expressão, um desespero. O que ele sabia? O que estava acontecendo? Então, de repente, um barulho estrondoso cortou o ar. Uma explosão. Um brilho ofuscante iluminou o dia e a multidão gritou em pânico. José quase não teve tempo de se agachar antes que o impacto o jogasse para trás. O chão tremia sob seus pés e Spike latiu desesperado, enquanto José se levantava atordoado. Ele olhou em volta, percebendo que o carro de Júnior havia sido atingido por uma van preta que surgira do nada, atravessando o espaço como uma sombra sobre eles. O caos tomou conta. As pessoas começaram a correr, gritando, vítimas do pânico que se espalhava rapidamente. "Spike, vem!" José gritou, puxando o cachorro em direção a um lugar seguro. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas seu instinto o guiava, e a única coisa que importava era proteger Spike e descobrir a verdade. Enquanto tentava a distância das explosões e gritos, ele olhou de relance para Júnior, que ainda estava lá, mas agora o homem pairava entre a vida e a morte. A visão de Júnior com o olhar perdido e a fumaça subindo ao seu redor fez José sentir uma pontada no coração. Ele não podia deixar aquilo acontecer. Amanhecer e crepúsculo se fundiram num ciclo insensato, enquanto a briga entre a vida e a morte acontecia em questão de segundos. Múltiplas vozes soavam na confusão, e entre elas ele ouviu gritos conhecidos. Ricardo, Maria. As lembranças do que havia acontecido antes lhe bateram como ondas. Desesperado, José voltou os olhos para Júnior, que agora estava sendo cercado por policiais. José, ele sabia. Meu Deus, você precisa saber. Júnior gritou, sua voz cortada pela dor. José hesitou, mas algo dentro dele queimava com urgência de saber o que ele tinha a dizer. E bem naquele momento, Maria emergiu da multidão, seus olhos arregalados com uma mistura de horror e confusão. José, venha, eles estão vindo atrás de nós. O pânico na voz dela arrastou José de volta à realidade. Ele olhou para Júnior, depois para Maria. Havia mais do que somente gangues nessa história. Algo muito mais perigoso estava surgindo. Enquanto o caos se desenrolava, José percebeu uma figura encapuzada, observando de longe, quase invisível entre as sombras. Um arrepio percorreu seu corpo. Por que aquela pessoa se importava? E o que mais eles estavam escondendo? As peças do quebra-cabeça estavam começando a se juntar, mas a imagem ainda era turva. Vamos! José puxou Maria e Spike, seu coração tirando-os do transe. Mas então, ao voltar a olhar para Júnior, ele viu algo indescritível. O homem apontou para um papel sujo no chão. E José, com uma mistura de instinto e curiosidade, decidiu ir até lá. Enquanto ele se aproximava para pegar o papel, um grito rasgou o ar. Veio de um lugar que ele não pôde identificar. E então tudo aconteceu. Uma explosão final irrompeu. O chão tremia, mas não mais como antes. Algo colossal estava prestes a ser revelado. José sentiu o mundo girar em torno dele. Então, a última imagem que ficou em sua mente foi a de Júnior,
Com um olhar de terror, ele sussurrou as palavras: "A verdade é mais perigosa do que você imagina." E em um instante, tudo escureceu. O que realmente estava acontecendo? Qual era o segredo que mudaria suas vidas para sempre? José se agachou instintivamente ao ouvir a explosão. A fumaça envolveu tudo em um manto cinza, enquanto o caos se instaurava. Ele se virou para Júnior, que ainda estava lá, lutando para se levantar entre os destroços. O olhar de Júnior parecia um misto de alarme e desespero. "A verdade é mais perigosa do que você imagina." Ecoava na mente de José como um grito. Spike latiu, puxando José para longe, mas algo fez hesitar. O papel que Júnior havia apontado estava agora em sua mão. Ele o desenrolou com pressa. As letras tremiam sob a fumaça que ainda pairava. Tim está por trás disso tudo, pensou. O que aquele papel continha? Uma sirene cortou o ar, e entre os gritos ele ouviu algo que fez seu coração parar. "José, cuidado!" Foi Maria, seus olhos arregalados. José se virou apenas para ver Júnior ser agarrado por um grupo de homens que emergiu como sombras da fumaça. Eles usavam máscaras e roupas escuras, como fantasmas em uma noite de tempestade. "Não, larga ele!" José gritou, correndo em direção a eles. Spite o acompanhava, os pelos eriçados, pronto para proteger seu dono. Mas não eram apenas homens. Um deles avançou, revelando um símbolo que fez o sangue de José congelar. Esse símbolo é igual ao colar de Spike. Em um flash, ele percebeu que não era apenas um colar. Era uma marca que ligava Spike a tudo o que estavam enfrentando. Um deles, mais alto, agarrou Júnior pelo colarinho com força. "Você não devia ter se metido nessa, amigo. Você e sua família sempre foram uma pedra no nosso sapato." O tom era cortante, cheio de desprezo. José se sentiu como se estivesse sendo puxado para um abismo de desespero. "Você não pode fazer isso!" gritou José. E quando estava prestes a avançar, o homem se virou, seus olhos cheios de algo que fez o cabelo de José arrepiar. Reconhecimento. "José, você não sabe a quem está lidando." O homem se virou para o grupo, levando a mão ao bolso. O silêncio era ensurdecedor e a tensão pesada pairava como um palpite maligno. Muita gente morreu por causa de suas decisões. Ainda há tempo de sair disso. O que sabe sobre sua família? O que realmente aconteceu com seu pai? As palavras do homem cortaram como uma lâmina. Em uma fração de segundo, José se lembrou de tudo. As conversas de seu pai, o tom sério, o sussurro sobre um grande segredo. Algo que nunca fora revelado. A conexão entre seu pai e esse homem se tornava mais clara. Mas e Spike? O que ele tinha a ver com isso? Ele percebeu que Spike estava mais do que um simples vira-lata. Antes que pudesse pensar, mais o homem lançou um objeto em direção ao chão. Um estalo rugiu como um trovão e a área foi iluminada por um brilho ofuscante. José fechou os olhos, caindo ao chão em pânico. O que estava acontecendo? O que realmente envolvia todos ali? Quando o brilho diminuiu, o caos reinava novamente. Júnior estava no chão, mas não sozinho. Um dos homens estava agora de pé, e algo arrebatador aconteceu. Um tiro ecoou. O som foi tão claro, tão letal. O coração de José disparou. Ele se virou, e ao olhar para Júnior, viu não apenas dor, mas algo mais profundo. A expressão de voz trêmula e as palavras que se seguiram deixaram José sem ar. "Eu sou o verdadeiro responsável pela morte do seu pai. Tudo isso. Eu apenas tentei proteger você." José sentiu o mundo desmoronar. A verdade era mais devastadora do que qualquer explosão. O homem que ele costumava considerar um amigo, que esteve ao lado de seu pai, era o traidor. Uma onda de traição o envolveu como um manto pesado. Ele olhou para Spike. O que significava aquilo tudo? "Não, isso não pode ser verdade", gritou.
sua voz partindo-se. A raiva e a dor se misturavam em um turbilhão avassalador. O que mais estava escondido? Enquanto a confusão tomava conta, José percebeu que a verdade estava mais próxima do que pensava. Spike estava no centro de tudo. O que mais nos espera naquela jornada iniciada por um acidente de caminhão? Quais segredos mais estavam enterrados, prontos para ressurgir e desafiá-lo? José sabia uma coisa. O jogo estava apenas começando. José ficou paralisado, as palavras aterradoras de Júnior ecoando em sua mente. A traição atingiu-o como um soco no estômago. Ele queria gritar, mas o som da explosão ainda reverberava em seus ouvidos. Como assim você é responsável pela morte do meu pai? Ele finalmente conseguiu perguntar, a voz falhando em meio à tensão. Júnior tentou se levantar, mas estava ferido. Havia muito mais em jogo, José. Estavam envolvidos pessoas poderosas. Eu só queria te proteger. As lágrimas escorriam pelo rosto sujo de Júnior, mas o olhar dele estava cheio de desespero, não de remorso. Maria puxou José pela mão, seus olhos cheios de pavor. Precisamos sair daqui. Mas José não conseguia se mover. O mundo ao redor parecia um borrão e seu coração batia tão rápido que ele mal conseguia respirar. O que mais ele não sabia? A verdade é mais perigosa do que você imagina. Ele se lembrou das palavras de Júnior e a ideia de que havia algo maior, algo muito mais sombrio, o aterrorizava. Cuidado! Gritou Spike, avançando em direção a um dos homens que cercava Júnior. O vira-lata parecia entender a urgência e seu instinto protetor o fazia ultrapassar o medo. Um dos homens sacou uma arma em direção a Spike, mas antes que pudesse puxar o gatilho, um grito cortou o ar. Pare! Uma mulher apareceu na cena, seus cabelos escuros e roupas rasgadas tremulando com o vento. Era uma figura familiar, mas a lembrança estava borrada em meio à confusão. Antes que José pudesse identificá-la, a mulher se lançou em direção ao grupo. Ela fez um movimento rápido e impreciso, usando algo que parecia uma espécie de spray. O homem com a arma caiu, gritando de dor. Quem é você? José exclamou, ainda atordoado. A mulher virou-se para ele, e seus olhos brilharam de uma forma que o fez sentir um frio na espinha. Eu sou a irmã do seu pai, ela disse, a voz firme apesar do caos. O silêncio caiu abruptamente. José mal conseguiu processar. A irmã de seu pai? Como isso era possível? Ele nunca ouvira falar dela. Eu vi-o. Que aconteceu? Júnior não tinha escolha. Ela continuou, dirigindo-se a todos. Estão atrás de nós. Você não deve confiar em ninguém. Eu sou a única que pode te proteger, mas precisamos correr. Uma cena de pânico se desenrolava. Os homens de máscara eram agora sombras cercando-os, e a presença da mulher parecia a única coisa que segurava a realidade de José no lugar. Mas uma pergunta o consumia. Como ela poderia ser real? Por que você nunca apareceu antes? Ele gritou, lutando contra a confusão. Eu tentei, mas estava em perigo. A organização que matou seu pai está atrás de mim também, e eles sabem que você está aqui. O arrepio subiu pela coluna de José. O que essa mulher sabia sobre seu pai e a conexão com Júnior? A multidão do lado de fora aumentava, gritos de pânico em vão enquanto as pessoas corriam. José, o que você vai fazer? Maria puxou seu braço, o medo claramente estampado em seu rosto. Antes que pudesse responder, o som de pneus gritando invadiu o ar. Uma van preta surgiu, cortando o caminho, e José teve um pressentimento de que não podiam escapar. Os homens mascarados começaram a se mover com uma intensidade que fazia os sentimentos de desespero correrem nas veias de José. Ele olhou para o papel que ainda segurava. As palavras agora pareciam mais significativas do que nunca. Antes que pudesse lê-las, um dos homens se agachou, puxando algo de dentro do carro. José não conseguia crer
nos próprios olhos. Era uma arma, não apenas qualquer arma, mas uma com o emblema que ele reconhecia. Era o símbolo que havia visto em relação aos negócios de seu pai. O homem que trouxe Júnior até ali se virou, apontando diretamente para José. Você não deveria estar aqui. Todo esse tempo, você foi um peão neste jogo. Diante disso, tudo pareceu desmoronar. Lembranças, conexões, sentimentos. A única coisa que restava era a urgência de escapar. Mas enquanto José tentava processar a nova reviravolta sobre a irmã do pai e a verdade obscura que a cercava, Spike latiu, apontando em direção à van. Algo havia mudado, uma movimentação no interior do veículo, e a tensão tornou-se palpável. As portas se abriram, e a atmosfera se tornou ainda mais pesada. Algo estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar tudo de uma vez por todas. Vamos! Gritou a mulher, enquanto os rostos conhecidos, ou não, se tornavam mais distantes na mente de José. O que aqueles homens queriam? Por que o passado parecia estar se revelando bem na frente deles? Cada pergunta era como um golpe, enquanto uma nova verdade pairava sobre ele, incerta e aterradora. E ao olhar para o papel esquecido em sua mão, a pergunta ficou clara. Quem era realmente o homem que o havia traído? E a resposta estava muito mais próxima do que imaginava. José olhou para a van preta enquanto ela parava bruscamente. O que mais poderia acontecer? A adrenalina pulsava na veia enquanto ele apertava o papel amassado em suas mãos. As palavras de Júnior ecoavam em sua mente, um eco de desespero e traição. Mas o olhar da mulher que se apresentou como sua tia era firme, cheia de uma determinação que despertava uma estranha esperança. Ramos, agora! Ela puxou José e Maria, enquanto Spike, apesar do medo, permanecia firme ao lado de seu dono. Assim que começaram a correr em direção a uma saída, os homens de máscara começaram a avançar, como sombras escuras de um pesadelo. O coração de José parecia um tambor descontrolado. Ele não podia deixar Júnior para trás. Mas uma parte dele sabia que se quisesse sobreviver, precisava seguir em frente. Por que você nunca apareceu? Ele gritou para a mulher, os olhos arregalados de pergunta e dor. No momento certo, eu juro, José. Precisamos da informação que você tem, respondeu ela, sem hesitar. Mas ele podia ver que ela estava escondendo algo. Essa revelação parecia ter vários furos. Eles passaram por um beco, e José olhou para trás. Júnior estava lá, ainda caído, mas algo o fez parar. A van se abriu de novo, e os homens começaram a surgir, como espectros. Mas era uma figura que fez o sangue de José ferver. Um deles era um homem que ele conhecia bem. Era Ricardo, seu amigo que estava entre os que foram atropelados. José lembrou das palavras de Maria. Ricardo, o amigo que caiu. Mas como? Isso não é possível. A confusão aumentava enquanto um grito ensurdecedor ecoou pela rua. E em um instante, tudo se virou de cabeça para baixo. José viu Maria ser puxada pelas sombras. O olhar de terror em seu rosto seria uma imagem que assombraria suas noites. Maria, ele gritou, mas não havia tempo. Ricardo avançou em direção a Júnior, e o que aconteceu a seguir deixou José sem palavras. Júnior se levantou com força e, em um movimento rápido, revelou uma arma. Você não deve ter voltado. Você deveria estar morto, ele gritou, e a verdade atingiu José como um soco. Júnior, não faça isso. José tentou gritar, mas o cenário era confuso demais. Júnior disparou. O tiro atingiu Ricardo, e a cena desmoronou em chamas de confusão. Um momento antes eles eram amigos. Agora estavam no meio de um tiroteio. Mas não era só isso. Enquanto a tensão se intensificava, José olhou para a van e viu algo que fez sua respiração parar. Uma criança pequena estava dentro,
com uma expressão de terror próprio. A primeira ideia que lhe veio à mente foi: ela pode ser uma vítima. Mas a verdade era a última coisa que ele imaginava. Nesse instante, Ricardo ergueu uma mão, segurando um colar com um símbolo familiar. O mesmo colar que Spike usava. José estremeceu, quase como se o mundo estivesse girando de volta no tempo. Ele se lembrou de seu pai. O simbolismo. Tudo se conectava de maneira amaldiçoada. José, você tem que entender. Ele não queria que soubesse. O que ele fez foi um sacrifício, disse Júnior, agora em pânico. O que você sempre soube sobre a morte dele era um jogo muito maior. A revelação era devastadora. As palavras de Júnior dispararam em sua mente como flechas. Será que seu pai realmente havia morrido por escolha própria? O que ele estava tentando proteger? E quem era aquela criança? As sombras puxaram Maria, e Ricardo começou a se arrastar para a van. O que você está fazendo? Vamos! Gritou Júnior enquanto as sombras se aproximavam. Esses homens são muito mais perigosos do que você imagina. A mulher olhou para José uma última vez, mas havia um brilho em seus olhos que não se parecia com medo. Era algo mais, uma certeza traiçoeira. E antes que José pudesse intervir, a porta da van se abriu mais uma vez, revelando uma figura encapuzada. Era um homem que não reconhecia, mas que emanava uma presença poderosa. Com um movimento rápido, ele começou a retirar Maria da cena, enquanto os homens de máscara cercavam José e Spike. O que significava tudo isso? Por que cada escolha levava a mais dor? E a verdade que Júnior havia sugerido estava prestes a explodir como uma bomba de fumaça, em um lugar trancado, escondendo mais segredos do que José poderia imaginar. Ele sabia que o futuro agora dependia de cada movimento. A única coisa que ele podia fazer agora era seguir em frente, mesmo que o que estivesse à frente parecesse uma estrada escura e cheia de surpresas. O que ele realmente descobriria naquela noite? Qual seria a bomba que mudaria tudo mais uma vez? E se o verdadeiro manipulador dessa história estivesse mais perto do que ele pensava? José olhou para a van preta, o coração acelerado. Seu mundo estava prestes a desmoronar. Aquela mulher, a irmã de seu pai, parecia ter todas as respostas, mas ao mesmo tempo trazia mais perguntas do que certezas. O homem encapuzado na van o fitava, um olhar profundo e ameaçador que fazia o sangue de José ferver. Então, de repente, tudo aconteceu em um piscar de olhos. A mulher, que a princípio parecia ali para ajudar, girou sobre os calcanhares e apontou diretamente para José. Tudo isso foi um plano, José. Você, Júnior, Ricardo, todos vocês estão no meio de uma grande conspiração. As palavras dela eram como facadas. Que você está dizendo? Ele mal conseguiu processar. Por que ela estaria mentindo? Os homens mascarados começaram a se mover em direção a eles e a pressão aumentou. José olhou para Spike, que estava tenso, pronto para atacar se fosse necessário. Não, não, mãe, pai, você estava lá, você sempre sabia. A mulher continuou, como se José não tivesse falado. Eu sou a única que pode te salvar, mas você precisa entender a verdade. O seu pai morreu por culpa das escolhas que ele fez, e eu estava envolvida. Um grito ecoou na multidão. Os homens estavam se movendo velozmente, e a tensão aumentava. José olhou novamente para Júnior, que ainda estava no chão, e então teve uma visão clara do símbolo que Spike usava. Era um símbolo de uma organização secreta, a mesma que perseguia a mulher. Spike, ele pensou. O que você sabe? Spike latiu como se entendesse que José precisava de respostas. O homem encapuzado na van, por outro lado, deu um passo à frente e a atmosfera carregou uma sensação pesada. Ele segurava algo na mão. Era uma arma. O mundo de José girava. Você não pode fazer isso, ele gritou. Mas suas palavras foram abafadas pelo som de uma explosão. A van detonou em uma onda de chamas, corpo caindo,
gritos, tudo virou caótico. José foi arremessado para trás, sentindo a fumaça invadir seus pulmões. Quando ele conseguiu se reerguer, tudo estava diferente. O cenário que antes era familiar, agora estava repleto de destroços, e o silêncio depois da explosão era mais ensurdecedor do que o barulho. A mulher estava caída, e ao seu lado havia uma adaga cravada no chão. Um instante eterno se passou antes que um novo grito ressoasse ao redor. José, olhe para trás! A voz de Maria cortou o ar e antes que ele pudesse reagir, um dos homens que antes estavam cercando Júnior agora estava em pé, com um olhar cúmplice. Você não sabia, não é? Ele disse, com um sorriso que fazia o estômago de José se revirar. Você é mais do que apenas o filho de um investigador. A verdade é que você está destinado a se tornar o próximo manipulador desse jogo. José sentiu um aperto no peito. O que você está dizendo? Mas o homem apenas deu uma risada perturbadora. Seu pai foi uma peça-chave. Você vai entender tudo. Agora, escolha ou fica com. Eles ou vem comigo e descobre a verdade que toda a vida sua foi baseada em mentiras. Uma reviravolta insuportável. José percebeu que seu mundo nunca foi como ele pensou. Ele olhou para Spike, que estava ainda ao seu lado, e então para a mulher caída, com um olhar de desespero que se encontrava no rosto dela. Ele sentiu um nó na garganta. O que ele faria a seguir? A última coisa que viu foram as sombras avançando e a imagem da adaga cravada no chão. O pensamento cortante surgiu. Será que ele estava prestes a se tornar o que mais temia? E enquanto o caos reinava ao seu redor, ele soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. Que segredos ainda estavam escondidos nas páginas de sua vida? José olhou para a van preta, sentindo o coração disparar. Os homens mascarados estavam chegando mais perto, e neste momento, a verdade de todo aquele caos parecia quase inefável. A mulher que se apresentou como sua tia estava a seu lado, com os olhos preenchidos de um misto de determinação e pânico. José, você precisa escolher, ela insistiu, enquanto a tensão no ar se tornava palpável. Escolher o quê? Ele estava confuso, lutando para entender como tudo o que conhecia estava se desmoronando. As palavras de Júnior, a traição de Ricardo, o colar de Spike, tudo parecia conectado, um grande emaranhado de segredos e mentiras. Então, o homem encapuzado fez um movimento rápido em direção à van, e isso fez a adrenalina de José disparar. Seu pai sabia que um dia isso aconteceria, gritou a mulher. E nesse instante, algo dentro de José estalou. Ele não podia suportar mais. Você está me dizendo que isso foi tudo planejado? José sentiu as lágrimas ameaçarem descer. Os homens avançavam em passos pesados e decididos, mas ele não poderia deixar que medo tomasse conta. Ele olhou para Spike, o fiel vira-lata que sempre esteve ao seu lado. O que você sabe, Spike? Nesse momento, antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um grito ecoou pela multidão. José virou a cabeça e, para sua surpresa, viu um grupo de pessoas se aproximando. Entre elas estava Maria, e com ela, outros rostos conhecidos. Parem, não deixe eles chegarem perto dele. Maria estava ali, cheia de coragem, e isso fez José sentir um fio de esperança. Mas então, na virada do que parecia ser uma batalha final, o homem encapuzado deu um passo à frente e começou a remover a máscara. José ficou paralisado quando viu o rosto que estava por trás da sombra. Era Marcos, um dos amigos mais próximos de seu pai, aquele que sempre trouxera sorrisos e alívio para sua vida. É você? A incredulidade tomou conta de José. O que ele estava fazendo ali, entre todos aqueles homens perigosos? Eu sempre estive aqui, José. A verdade é que seu pai tinha um plano que a sua tia, ela me usou para executar. A revelação o deixou atordoado. Ele olhou para a mulher ao seu lado, que agora tinha um semblante sombrio, e aos poucos a verdade começou a se formar.
No final das contas, você estava disposto a sacrificar tudo para proteger seus segredos. Marcos continuou, seu olhar incisivo apontando para a mulher. E agora você quer que o garoto repita os mesmos erros. A cena esquentou, as vozes se misturavam, e José estava cercado por um turbilhão de informações. Como você pôde fazer isso comigo? Ele sentiu a raiva brotar dentro de si. A traição estava tão próxima que quase podia tocá-la. Nesse instante, Spike latiu de forma intensa, chamando a atenção de todos. E à medida que a tensão se acumulava, um evento dramático e inesperado aconteceu. As luzes da van começaram a piscar, e um alto som de sirenes ecoou ao longe. A polícia, gritou alguém da multidão. O caos aumentou, e enquanto todos se viravam, o impacto estava prestes a ser devastador. As portas da van se abriram completamente, revelando não apenas mais homens armados, mas também uma criança amarrada, assustada e com um olhar implorativo. José reconheceu aquela criança do centro de tudo. Não! Ele gritou, seus olhos arregalados. Era a filha de um velho amigo de seu pai. A cena explodiu em condições irreversíveis. Marcos, que parecia ser o braço direito, foi deixado sem palavras. Ela está aqui? Todos ao redor pararam. Os homens mascarados se reagrupavam, mas um deles hesitou ao ver a criança. Uma troca de olhares. Um momento. E isso foi o suficiente. Quem está realmente no controle? José gritou com toda a força que tinha, sua voz cortando a confusão, sabendo que agora havia mais em jogo do que segredos. A verdade estava mais próxima de se revelar, mais do que jamais soube. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo, e não era apenas sobre seu pai, mas sobre todos eles. Enquanto os homens começavam a se dispersar, o mundo de José girou. Os laços de amizade estavam agora repletos de trações, e novas alianças estavam nascendo entre os destroços e as sombras. Ele buscou por respostas e mal sabia que a próxima revelação seria ainda mais chocante do que a anterior. Um grito da verdade perdura por entre os ecos do passado. O que mais estava escondido na corrente de sangue e traição? José olhou para a van preta, sentindo o coração disparar. Seu mundo estava prestes a desmoronar. A mulher que se apresentou como sua tia estava a seu lado, com os olhos preenchidos de um misto de determinação e pânico. José, você precisa escolher, ela insistiu, enquanto a tensão no ar se tornava palpável. Escolher o quê? Ele estava confuso, lutando para entender como tudo o que conhecia estava se desmoronando. As palavras de Júnior, a traição de Ricardo, o colar de Spike, tudo parecia conectado. Um grande emaranhado de segredos e mentiras. Então, o homem encapuzado fez um movimento rápido em direção à van. E isso fez a adrenalina de José disparar. Seu pai sabia que um dia isso aconteceria, gritou a mulher. E nesse instante, algo dentro de José estalou. Ele não podia suportar mais. Você está me dizendo que isso foi tudo planejado. José sentiu as lágrimas ameaçarem descer. Os homens avançavam em passos pesados e decididos. Mas ele não poderia deixar que medo tomasse conta. Ele olhou para Spike, o fiel vira-lata que sempre esteve ao seu lado. O que você sabe, Spike? Nesse momento, antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um grito ecoou pela multidão. José virou a cabeça e, para sua surpresa, viu um grupo de pessoas se aproximando. Entre elas estava Maria e, com ela, outros rostos conhecidos. Parem, não deixem eles chegarem perto dele. Maria estava ali, cheia de coragem. E isso fez José sentir um fio de esperança. Mas então, na virada do que parecia ser uma batalha final, o homem encapuzado deu um passo à frente e começou a remover a máscara. José ficou paralisado quando viu o rosto que estava por trás da sombra.
Era Marcos, um dos amigos mais próximos de seu pai. Aquele que sempre trouxera sorrisos e alívio para sua vida. É você? A incredulidade tomou conta de José. O que ele estava fazendo ali, entre todos aqueles homens perigosos? Eu sempre estive aqui, José. A verdade é que seu pai tinha um plano que a sua tia, ela me usou para executar. A revelação o deixou atordoado. Ele olhou para a mulher ao seu lado, que agora tinha um semblante sombrio, e aos poucos a verdade começou a se formar. No final das contas, você estava disposto a sacrificar tudo para proteger seus segredos. Marcos continuou seu olhar, incisivo, apontando para a mulher. E agora você quer que o garoto repita os mesmos erros? A cena esquentou. As vozes se misturavam e José estava cercado por um turbilhão de informações. Como você pôde fazer isso comigo? Ele sentiu a raiva brotar dentro de si. A traição estava tão próxima que quase podia tocá-la. Nesse instante, Spike latiu de forma intensa, chamando a atenção de todos. E à medida que a tensão se acumulava, um evento dramático e inesperado aconteceu. As luzes da van começaram a piscar, e um alto som de sirenes ecoou ao longe. "A polícia!" gritou alguém da multidão. O caos aumentou, e enquanto todos se viravam, o impacto estava prestes a ser devastador. As portas da van se abriram completamente, revelando não apenas mais homens armados, mas também uma criança amarrada, assustada e com um olhar implorativo. José reconheceu aquela criança do centro de tudo. "Não!" ele gritou, seus olhos arregalados. Era a filha de um velho amigo de seu pai. A cena explodiu em condições irreversíveis. Marcos, que parecia ser o braço direito, foi deixado sem palavras. Ela está aqui?" Um dos homens que estava do lado de Marcos avançou. "O que está acontecendo? Precisamos ir agora", ele falou com urgência. Olhando nervosamente para as aproximações policiais, José olhou para a criança e o aperto em seu coração aumentou. Isso era demais. Ele não poderia deixar que a criança fosse usada como uma moeda de troca, como tantas vezes já ocorrera antes. "Para!" gritou José, e sem pensar correu na direção da van. Ele sabia que não poderia deixar mais ninguém para trás. Enquanto se movia, o eco de suas palavras terminou com um silêncio aterrador. Todos os olhares se voltaram para ele, e por um momento tudo parecia suspenso. Marcos, percebendo o que estava prestes a acontecer, se lançou na frente de José. "José, não faça isso!" ele suplicou. A preocupação em seu rosto era visível. Mas antes que pudesse responder, houve uma explosão. A van, em um ato de desespero, havia sido detonada. O impacto o empurrou para trás, lançando-o no chão. Chamas e fumaça tomaram conta do local, enquanto gritos misturados a sirenes, cheias de desespero, preenchiam o ar. José se levantou, aturdido, em meio ao fragor. Ele estava cercado por caos e destruição. O que realmente significava tudo isso? A traição de Marcos, a presença da criança e a explosão deixaram tudo em frangalhos. E quando ele pensou que tudo estava perdido, ouviu uma voz familiar. "José, eu sabia que iria ficar assim." Era a voz de Ricardo. Ele estava ali, mais perto do que se imaginava, e seu olhar não revelava apenas dor, mas também um tipo de determinação que surpreendeu José. "Precisamos agir rápido. Eles estão atrás de nós." E então, através da fumaça espessa, algo começou a se mover. A revelação surpreendente aconteceu quando uma figura encapuzada passou correndo e, em um movimento rápido, retirou a máscara. Era outra mulher, e quando a viu, o mundo de José despencou. Não, a voz dele falhou ao ver que era sua mãe. A mulher que acreditava ter perdido para sempre. Suas feições eram firmes, mas o olhar dela carregava um peso de segredos e a verdade mais profunda que José jamais poderia imaginar. "Eu voltei para te salvar." A sensação de perda e esperança estavam em choque,
uma mistura que fazia seu coração disparar. Você, por que nunca me disse o que ela estava fazendo ali? Qual era o papel dela nesse jogo sombrio que envolvia seu pai? Enquanto o caos aumentava ao redor deles, com sirenes mais próximas, José teve certeza de que suas vidas mudariam para sempre. O que mais estava escondido nessa história? E nesse instante, ele percebeu que a verdade, aquela que ele tanto buscou, poderia ser mais devastadora do que qualquer explosão. O que mais estava por vir? A única certeza que tinha era que agora estavam todos em um jogo muito maior do que poderiam imaginar. Tudo o que ele sabia estava prestes a ser reescrito em um turbilhão de novas verdades. José estava em estado de choque, observando a cena à sua frente. A fumaça da explosão ainda pairava no ar, formando uma nuvem cinza que o envolvia como um manto pesado. A voz da mulher que se revelou como sua mãe cortou o silêncio tenso, acionando dúvidas e uma onda de emoções conflitantes. José, eu voltei para te salvar. As palavras dela ecoavam, e ele queria acreditar, mas a traição estava fresca. Como você pôde nos deixar? José exclamou, as lágrimas ameaçando escorregar. A expressão dela se tornou triste, mas decidida. Eu fiz o que pude para te proteger, mesmo de longe, mas agora estamos todos em perigo. A proximidade dos homens mascarados fazia o ar ficar mais denso. Spike rosnava, suas patas firmes no chão, pronto para atacar. José deu um passo à frente. Precisamos tirar essa criança daqui. Você tem ideia do que está acontecendo? A inocência da criança oculares e a brutalidade da situação o apertavam o coração. Marcos, que há instantes era apenas uma figura misteriosa, agora revelava um olhar de verdadeira preocupação. Está tudo interligado, José. Seu pai, o que ele descobriu e o que me forçaram a fazer. Precisamos unir forças ou seremos destruídos. Os anos de dúvida e dor retumbaram dentro dele. Ele se lembrou do pai, das histórias, sobre o que estava por trás daquelas investigações. O mesmo impulso que lhe trouxe até lá agora o paralisava. Então, o que você sugere? O medo e a determinação se entrelaçaram em suas palavras. Temos um plano, mas temos que agir rápido, disse a mãe de José, empurrando uma porta lateral da van que antes parecia um sinal de alerta. Entre, e você, Marcos, fique de guarda. Com um olhar cúmplice, José, Spike e a mãe entraram rapidamente na van. Maria já estava lá dentro, mantendo a pequena protegida nos braços. Todos estavam à frente da realidade, mas ainda tinham a mesma missão: escapar do que estava prestes a se desdobrar. O motor da van roncou, as sombras se aproximavam, mas tinham uma vantagem. Vão atrás deles. Um dos homens gritou, e a vai-vem caótico começou. José pôde ver Ricardo e Júnior lutando com todos os seus últimos esforços. O caos os dividia, mas a conexão estava mais forte do que nunca. José, me ajude! Gritou Júnior, caindo enquanto a poeira da estrada se misturava com o desespero. José hesitou, mas não um segundo a mais. Ele pulou para fora da van e avançou. Segure-se, vamos sair dessa! O barulho das sirenes aumentava, mas ele não se importava. Seu coração se acelerava a cada passo. Spike estava com ele, sem medo diante do perigo. José puxou Júnior com a força que tinha, enquanto a proximidade do grupo se tornava cada vez mais palpável. Quando finalmente estavam todos juntos, a van tinha deixado a área em chamas. O pânico cedeu lugar a um lento alívio. As luzes da sirene se afastavam à distância. José olhou para a mãe, seu coração ainda disparando. Para que você realmente voltou? O que mais está escondido? Ela fechou os olhos por um momento, como se um grande peso estivesse prestes a sair de seu peito. A verdade é dolorosa, mas você precisa saber. Seu pai estava tentando desmascarar algo muito maior e perigoso. Agora,
você também está envolvido. As palavras dela persistiram no ar, fundindo-se com o silêncio tenso do interior da van. A imagem do passado e do futuro se tornava incerta. O que estava realmente acontecendo? O que mais a vida tinha guardado para eles? Enquanto a van seguia em frente, cada um deles, ciente da sombra do que tinham enfrentado, uma pergunta ressoou em José. Aquela nova vida, cheia de incertezas e segredos, estava apenas começando. Mas as lições dos seus pais estavam gravadas dentro dele, e agora ele tinha um novo propósito. Então, o que fazemos agora? Perguntou Ricardo, seu olhar cheio de expectativa. José se endireitou, buscando as respostas que ainda pairavam longe. Primeiro, precisamos garantir que isso nunca mais aconteça, e depois, vamos descobrir toda a verdade. O que mais os aguardava na jornada a seguir? Uma incerteza crescente, mas a determinação estava ali. Unidos, tinham a chance de enfrentar aquilo tudo. O sentimento de um novo começo misturava-se ao velho peso dos segredos familiares. O futuro era um mistério quase palpável, um desafio ao qual eles enfrentariam juntos. E ao final, a sensação de novos desafios à vista serviu como um renascimento. Porque a verdade era uma estrada ainda a ser percorrida. E dessa vez, José se sentia pronto para seguir em frente. E agora, minha querida comunidade, chegou a hora de vocês. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.